Olá, pessoal! E tá começando mais um capítulo do Prosa de Rodeio. E claro, o rodeio é emoção, técnica e muita responsabilidade. Mas por trás de cada nota existe um olhar atento, experiente e imparcial. Hoje a nossa conversa é com quem tem a missão de julgar cada montaria e garantir que a regra seja cumprida dentro da arena. Está no ar mais um bate-papo especial e o nosso convidado de hoje é o juiz de rodeio Lucas Grosso. Olha, vou te falar uma coisa, Lucas. Já fazia tempo que eu estava querendo entrevistar um juiz de rodeio, até porque está acontecendo muitas polêmicas aí, né? Eu falei, tem que trazer um juiz para a gente conversar e esclarecer algumas coisas aí desse mundo rodeístico. Seja muito bem-vindo ao Prosa de Rodeio. É uma satisfação enorme ter um grande profissional como você aqui. E, Lucas, para começar, qual é exatamente a função de um juiz de rodeio? Então, Rogério, eu que agradeço por estar aqui no Prosa de Rodeio com você. É uma satisfação enorme minha estar aqui. E vamos tocar em frente, se Deus quiser, nós vamos fazer uma boa entrevista, com muitas polêmicas, eu tenho certeza. Mas vamos lá, né? O povo gosta da polêmica, nós vamos esclarecer essas polêmicas que está tendo, esses vídeos, esses acontecidos que está tendo no rodeio. E qual que é a função, Lucas? Fala pra gente qual é exatamente a função de um juiz de rodeio. Então, Rogério, a função do juiz de rodeio é chegar num evento ali, avaliar todo o material ali, estrutural, animais, competidores, e julgar o rodeio, né, que é o mais importante. Tem que ter uma responsabilidade ali, uma seriedade para fazer um bom desempenho, para dar as notas, para avaliar os touros, porque hoje temos a avaliação do rodeio do touro, e eu acho, na minha opinião, o sistema da PBR é melhor, porque não é uma puxação de saco, a PBR só premia o touro. Eu acho melhor só premiar o touro, porque às vezes a boiada nem sempre toda boiada é igual, então dá muita crítica, dá muita polêmica, mas enfim, a gente tá lá para dar a nota. Se o boi pular para 25, você tem que dar 25. Se o boi pular para 45, você tem que dar 45. Então, assim, essa é a função do juiz. Chegar ali, avaliar tudo certinho, organizar, deixar tudo no ponto certo para que nada aconteça errado. Muito bem. E claro, não existe prosa de rodeio sem nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Mais uma vez, gostaria de agradecer a Um Doce de Casal, do meu amigo Vinícius e também da Fabrícia. São os melhores doceiros e confeiteiros aqui da cidade de Jataí. Corre lá no Instagram, já procura lá Um Doce de Casal, que você não vai se arrepender, viu? São caprichosos, são dedicados e preço justo. Obrigado também à Casa de Carnes Goiás, do meu amigo Lucas, grande parceiro do Prosa de Rodeio, tá com a gente desde o início, quando a gente falou, vamos ter um programa que vai falar 100% de rodeio, Lucas. Vem com a gente, falou, Rogério, tô com você. Então, vamos somar força juntos. Então, muito obrigado aí, amigo Lucas, da Casa de Carne Goiás, o melhor açougue de Jataí, viu? Se você não conhece, vai lá e você vai ficar muito satisfeito com a qualidade dos produtos e também com o atendimento. Ô Lucas, e conta pra gente quais são os critérios que são avaliados na hora de uma montaria. Sim, na hora da montaria você vai avaliar os critérios do touro, né? São 5 quesitos, que são giro, intensidade, velocidade, pulo e coice. E no competidor você vai avaliar a postura dele, você tá bem posturado, você tá centralizado certinho, você tá desempenhando uma boa montaria, você tá certinho na corda. E você vai juntar as duas ali, que você vai de 0 a 50 pro touro e de 0 a 50 pro competidor, e pode chegar à avaliação total. Lucas, já aconteceu alguma vez de chegar a uma nota 95 pontos, 100 pontos? Ou não? É raro. Na junção do competidor e o touro. Na verdade, 100 pontos ainda não. Acho que tem um recorde da PBR, que acho que 98,75, do José Vitor Lemos. Mas a 100 pontos ainda não tem, eu acredito que não. Eu, no meu conhecimento, não, e tenho quase certeza absoluta de você que não tem aos 100 pontos. Porque eu acredito que é quase impossível. Não impossível, mas eu acredito que é quase impossível 100%, os dois fazer o 100%. Sempre eu acho que vai faltar alguma coisinha de um lado ou de outro. Nunca é perfeito, né, Lucas? Isso, acho que nunca vai ser o 100 pontos, acho que vai demorar, não vai ser fácil chegar, não. E conta pra gente, o que pesa mais na pontuação? A performance do atleta ou o comportamento do animal? Então, é umas duas junções, certo? A performance do atleta e o desempenho do animal. Mas tem algum que tem mais peso ou não? Não, tanto faz. Não, tanto faz. A maioria das vezes o competidor vai ser mais pontuado. Por quê? Porque ele conseguiu dominar o animal. Desde que ele esteja na postura certa, bem alinhado, centralizinho na corda. Porque se ele parar, por exemplo, o animal desempenha um bom pulo e ele para de pendurado ou atravessado, então, aí não, o competidor parou com a garra, mas ele vai ser menos avaliado. Mas se der um conjunto perfeito, a maioria das vezes, por exemplo, você vai dar um 44 para o animal e um 44,75 para o competidor, porque o competidor dominou a situação, entendeu? Ele sempre vai ter uma pontuaçãozinha a mais se o conjunto for perfeito, certo? Agora, se o conjunto não for perfeito, aí às vezes sim o competidor pode ser menos. Às vezes a pessoa critica muito a questão do Rio Rider por uma nota. O que acontece? Se o touro desempenhar um bom desempenho e o competidor parar de atravessar, por exemplo, você não tem que dar o Rio Rider, porque a culpa não foi do animal, foi do competidor. Você só vai dar o Rio Rider pro competidor se a culpa for do animal, certo? Um exemplo, quando ele vai sair da porteira e bate Sim, aí você vai ter que dar outro, porque é culpa do touro. Agora, se um touro vem, entra... Cai, né? Se um touro vem, entra girando, beleza.
permanece a montada toda girando. E o competidor para o tempo todo atravessado, pendurado, que é o que a gente fala, ele vai ter uma nota menor, o competidor, entendeu? O animal não. Por exemplo, o animal vai ter seus 43, um exemplo, e o competidor pode ter seus 35, porque ele estava totalmente pendurado. Então não é Rio Ride. Muita gente critica isso, mas por que você deu nessa nota, você não deu Rio Ride? Entendeu? Justamente por então tem que ter a junção perfeita dos dois para que saia tudo perfeito. E o Rio Rider, às vezes, para quem não conhece, é aquele momento, né? Quando um juiz de rodeio joga aquela bandeira amarela dentro da arena. E aí fala lá, ó, deu Rio Rider, os juízes vão falar o motivo, vão esclarecer por que deu e tal, já passa logo pro comentarista, né? Você já tem um contato ali dentro da arena, falam diretamente e falam pro pessoal, pro público presente o que aconteceu. E, geralmente é quando o touro vai dar solto e bate a bunda no facão, ele cai dentro da arena, desse tipo, né? Dá um escorregão ali, às né? Vezes o sedem vem arrebentar, tromba na ferragem, às vezes não desempenha um bom pulo, tudo isso aí. E é sempre importante, o comentarista é o braço direito do juiz na forma certa. Quando o comentarista entende, até para o juiz é mais fácil trabalhar. E qualquer lance que você fizer ali, o comentarista estiver atento e entender, automaticamente ele já vai saber o que você deu. Se você jogar uma bandeira vermelha, ele vai estar atento e já vai saber, vai jogar a bandeira por isso. Talvez ele vai te perguntar para ter certeza. Mas quando o comentarista sabe tudo das regras, entende do comentário, facilita demais a vida do juiz. Muito, facilita muito. Ô Lucas, e em quais situações é acionada a bandeira vermelha? Em qualquer tipo de irregularidade. Apelo, se o competidor vier enroscar nos nó, às vezes dentro do brete ali, o juiz de brete põe no bloco, o cara não solta nos 30 segundos, ele joga a bandeira vermelha. A bandeira vermelha é temida pelos competidores. É sinal de alguma irregularidade teve. Certo? Ou ele bateu no animal, ou ele encostou na cerca, ou ele enroscou as esporas no nó. E ela é temida, os competidores têm medo dela, não gosta dela não. Ninguém gosta, né? Ô, Lucas, mas já aconteceu alguma situação de você ali estar na arena como juiz, julgando o rodeio, e de repente, porque você, na maioria das vezes, você é juiz de arena, né? Sim, sim. E já aconteceu de, às vezes, o fiscal de brete lá colocar no clock e mesmo assim o competidor querer a solta, deu o clock, mas não, acionou lá, vou montar no touro, quero montar no touro. Sim. Ainda assim é avaliada? Acontece situações assim ou não? Automaticamente, venceu os 30, já não tem mais direito a montar. O juiz de brete tem que pedir para te retirar do touro, ele já não tem mais direito a montar. E quando é um competidor mais ignorante? Ele tem que usar o bom senso, ele não pode, o juiz não pode deixar. Aí é outro profissional do rodeio que é uma engrenagem que gira, o porteireiro. Se o juiz de brete cortou, automaticamente o porteireiro não vai abrir a porteira. Ele pode pedir o touro, pode fazer o que for, o porteireiro não vai abrir a porteira. Entendeu? E cabe ao competidor também ser profissional. Foi cortado, infelizmente. Se o juiz viu que ele tinha que ter sido cortado, o juiz está ali para aquilo, ele paga, ele tem um cachê para isso, ele estuda para isso, ele se prepara para isso. E hoje o juiz é a autoridade máxima do rodeio, né? Apesar que anda acontecendo muitas situações aí que deixa a gente entristecido, né? Nessas últimas semanas aconteceu muitas coisas aí que a gente viu nas redes sociais, onde infelizmente competidores não respeitam as regras do rodeio, quer dominar a situação, não respeita o juiz, né? E acaba infelizmente acontecendo até agressões físicas. O que você fala sobre, Lucas? Quando acontece uma situação igual ou parecida? Eu sempre vou te falar, eu sempre falo comigo, sempre quando eu vou sair de casa. Por trás do juiz é um ser humano. Entendeu? Então, assim, eu acho que a parte de agressão, ela jamais vai ser justificada. Jamais vai ser justificada, independente de onde esteja o erro. Como você disse, você falou das polêmicas da semana, a gente não estava lá, a gente assistiu só os vídeos, mas independente do erro, aonde estava errado, se era fulano ou se era ciclano que estava errado, eu não sou a favor da agressão. Não, para mim não tem que existir agressão, tem que ser profissional, tanto da parte do competidor como da parte do juiz. Se ele cortou, o juiz cortou o competidor, vai lá, sai fora, vai para lá, fica tranquilo. Eu acho que se partiu com a agressão, perdeu totalmente a razão. Certo? E outra coisa, a regra não sou eu o juiz que cria. Não é os outros juízes amigos meus que cria. Quem cria a regra são um grupo da Senar, eles criam a regra, a gente vai lá, estuda a regra e a gente aplica a regra. A gente não cria ela. Às vezes o competidor fica bravo com nós, o tropeiro fica bravo com nós, não é nós que cria. Nós apenas aplica ela, nós somos estudados para aplicar a regra. Mas ela não sai de nós. Não foi eu, Lucas, que criou a regra. Não foi eu, Lucas, que criou o clock. Não foi eu, Lucas, que criou o apelo, o nó. Entendeu? Eu só estou ali para aplicar o que eles criam e estudo, ensina a gente a aplicar. Muito bem. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Vamos sempre obedecer às regras, senhores peões. Muito obrigado ao Lanches A Garagem, do meu amigo Rony. Rapaz, em qualquer rodeio que vocês estiver e ver lá o trailer Lanches A Garagem, pode ir que você não vai se arrepender. Pensa num sanduba gostoso, pensa numas batatas saborosas. É só Lanches A Garagem tem, viu? Espalhados aí por todos os rodeios do Brasil. E para você que vai no rodeio para tomar uma, vou agradecer um grande apoiador, patrocinador nosso, Paraíso do Álcool, do meu amigo Silmar e também do Bruno. Os melhores drinks, as melhores batidas, as melhores caipirinhas, você vai encontrar lá no Paraíso do Álcool. Qualquer rodeio que você estiver e ver lá a barraca Paraíso do Álcool, pode ir, que o atendimento é de qualidade, preço justo também, e olha, os melhores ingredientes para a sua bebida.
Ô, Lucas, e existe alguma diferença na montaria de touro e de cavalo? Sim, tem a diferença da montaria do touro para a montaria de cavalo é bem grande, inclusive. A montaria de touros... Como que é são avaliada? A montaria do touro, geralmente, você avalia ali os quesitos que eu te falei, que é pulo, intensidade, giro, e é uma montaria que ela vai ser mais focada aqui no giro, no pulo, na intensidade, na postura do competidor. Já a montaria em cavalo, não, você vai avaliar o escoiciamento, os pulos do cavalo, o esporeamento do competidor. Entendeu? No touro, às vezes, o cara permanece os 8 segundos sem esporear, certo? No cavalo, ele já tem que estar o tempo todo esporeando, quanto mais ele esporear, mais ele vai obter nota. Entendeu? Então, assim, umas diferenças muito grandes. Se você prestar muita atenção, eu particularmente, eu gosto mais do rodeio de cavalo. E eu vou te falar uma verdade, eu acho um rodeio de cavalo, rodeio de cavalo quando você pega um rodeio de cavalo com uma tropa boa, e os peão bom, e um locutor bom, show bom. De montaria, você assistir um rodeio de cavalo, é muito difícil a montaria que não me arrepia. Eu, particularmente, para mim assistir, eu gosto mais do rodeio de cavalo que do rodeio de touro. Claro que o rodeio de touro tem mais adrenalina, né? Por conta dos riscos que acontecem, né? Que o competidor é sujeito, né, a passar ali na arena. Mas eu também sou muito fã do rodeio cutiano. E valorizo o rodeio cutiano. O rodeio cutiano, ele é mais sertanejo. Tem gente, Caipirão, que é do sertanejo, que é lá da fazenda, foi criado, o rodeio de cavalo traz mais o sertanejo. Hoje tá moderno. Hoje você vai num rodeio, tiver um rodeio de cavalo e um rodeio de touros, se você pegar a turma do cavalo e a turma do touro, você consegue separar quase que todos. Você consegue pegar o peão do cavalo todo lado e é verdade. Vocês desculpam aí, competidores de cavalo. Não, mas pelo que eu vou falar. Mas eu acho que os competidores de cavalo é mais chuco, mais derramado, né? Não tá ligando muito pra paçoca. Já a peãozada de touro. Nada contra o peão que chega de tênis, nada contra o peão que pinta o cabelo, que faz um risquinho, nada contra. Eu também ando de tênis. Só que o peão de touro já é mais moderninho, né? O cavalo, ela é rústica, ela é mais... Então é o sertanejo do cutiano, é mais sertanejão. Então eu particularmente, prefiro o rodeio de cavalo. Muito bem, Lucas. Ô, Lucas, agora conta pra gente o seguinte, quais são os erros mais comuns que fazem um competidor perder pontos? O que ele não pode errar, que ainda acontece muito? Cara, isso aí, como se diz, o rodeio não tem ensaio. Então ele tenta fazer o máximo para não acontecer aquilo. Mas a questão de ficar de lado no touro. Ele vai perder muitos pontos e talvez ele vai ficar ali pela opinião. Ele vai ter menos pontos, mas ele vai, pela a raça, ele vai permanecer ali. Então, não é ele que quer, entendeu? Porque ele não vai fazer o que ele quer, ele nunca vai fazer uma coisa que vai fazer ele perder pontos. A montaria só é avaliada depois que eu pôr tirado. Entendeu? Então, eu tenho certeza que nenhum vai querer falar, não, eu vou fazer isso aqui para me tirar menos pontos para o outro passar. Não. Vocês podem ter certeza que nenhum vai fazer isso. Até porque a disputa não é entre eles, é entre eles e o animal, mas ninguém quer perder. Certo? Todos os competidores, ninguém quer perder. Se tem 20 competidores na competição, todos querem ser o campeão. Só que, infelizmente, só um vai ser. Mas eles não brigam entre eles. Eles brigam entre o animal da noite, que vai ser sorteado. Toda noite vão pegar o animal ali, a briga é entre ele e o animal. Mas que ele vai fazer alguma coisa para ter menos nota, acredito que não. Não é ele sempre vai querer fazer o possível para ser muito bem avaliado, né, Lucas? Não é da vontade dele. Lucas, e como juiz de rodeio, como é que você mantém a imparcialidade mesmo conhecendo alguns peões, sendo amigo de peões? Como você assim como vários, mas eu já conheço pouco da sua trajetória, sei que você é um cara muito humano também, mas que você é rodeado de amigos, né? Peãozada. Como que você lida com isso? Já aconteceu de algum competidor chegar em você, avalia bem aí, hein? Puxa um saquinho pra mim. E você, poxa, eu não posso fazer isso. Como que você lida com a situação? Rogério, eu tenho amigos no rodeio, eu tenho poucos. Essa é a verdade, eu tenho muitos colegas, pessoas que eu converso, porque pra mim o amigo mesmo é diferente. Claro. Então eu acho que pode ter quem não gosta de mim, mas eu acho que uma rivalidade no rodeio, eu lembro assim, de eu chegar e falar assim, vou cumprimentar isso aqui, eu não vou cumprimentar porque nós não conversa. Só porque eu sou amigo, todo mundo sabe da minha vida, eu não tenho nada pra esconder. Só porque a hora que eu entro lá dentro da arena, aí eu sou um profissional. Não tem amigos, nem colegas. Amigos, não tem colegas, não tem ninguém. O cara pode... Eu, particularmente, não gosto de carregar. Talvez eu carregue, às vezes eu vejo que o cara tá numa situação que eu preciso levar ele pra tirar ele de uma... Como se diz, pra tirar ele de uma situação, né? Eu vou dar uma carona pra ele. Mas eu, particularmente, falo, não, vamos comigo. Eu não gosto. Prefiro ir sozinho do que carregar um competidor, salva a vida, uma coisa... Agora, se você chegar com um competidor, qualquer lance que tiver duvidoso com aquele competidor, todo mundo vai falar, mas ele veio com o cara. Entendeu? Mas eu, particularmente, nunca, graças a Deus, eu tenho a minha consciência limpa, eu tenho a minha consciência comigo. Não sei se o pessoal tem. Se alguma pessoa fala, não, ele faz isso porque ele é amigo de fulano. A minha consciência é limpa que eu nunca fiz. Se precisar de eu dar um 70, eu vou dar. Se precisar de dar um 90, eu vou dar. Se precisar de eu cortar, eu vou cortar. Muito bem. Tem que ser imparcial sempre, né, Lucas? Você tem que ser profissional, porque eu tô ali, eu tô ganhando pra aquilo. Eu não tô ali passeando, não tô ali me divertindo. É a minha profissão. É aquilo ali que me leva sustento pra casa. Então eu tenho que fazer com responsabilidade. Muito bem. Seriedade sempre, né? Sim. Muito bem. Ô, Lucas, e conta pra gente se já aconteceu de alguma decisão sua gerar polêmica na arena. Poxa, isso gerou uma polêmica. Já aconteceu de alguma decisão sua gerar polêmica na arena? Já. E como, se sim, como que você lidou com essa situação? Conta pra nós. Já, com certeza. A minha função sempre não vai dar uma polêmica. Tem algum fato que você lembra? Tem. Específico?
Uma situação que te marcou? Cara, acontece muito assim de questão de tempo. Ah, mas deu 7,95. Não é 8. Eu não posso dar os 8. Não deu os 8, não deu os 8, entendeu? Não posso. Aí, beleza. Esse dá 7,99. 7,99 é 7,99. Aconteceu comigo uma vez lá em. Como que é o nome da cidade? Perto de Catalão ali. Não conheço muito bem a região de Catalão. Não vou lembrar, Goiandira. Lá em Goiandira, uma vez aconteceu comigo na final, 7,99. Não tinha telão, 7,99. O competidor foi em mim e falou, grosso, mas eu mostrei pra ele, falei, não é eu que pago. Entreguei a lousa pra ele, ela acabou o rodeio e falei, se você conseguir fazer isso aí, você tem um dinheiro comigo, você tem o que você quiser comigo. Entendeu? Não é a gente que faz. E a lousa é uma coisa muito importante. Eu até podia ter trago ela pra te mostrar. Ela não tem como você roubar por ela. Entendeu? Porque se você acionar ela e parar ela, você não consegue zerar ela, você não consegue acionar ela novamente. Entendeu? Por exemplo, se você parar ela, olhou, deu 7,98, você falar, não, vou apertar de novo pra dar os 8, ela não roda. Você tem que desligar ela e ligar pra ela zerar. Se eu desligar ela e ligar, todo mundo vai ver que eu desliguei e liguei, não vai? Com certeza. Porque ela fica acesa. Se eu tiver ali com ela na mão e eu desligar ela e ligar de novo pra ela zerar, todo mundo vai ver. Fala, mas ele ligou ela e desligou de novo. Entendeu? A partir do momento que você acionou, disparou e travou ela, ela não funciona mais. Só se você desligar ela e ligar. E se acontecer isso, todo mundo vai ver. Fez alguma coisa. É nítido, né? Ela. É nítido. Então, assim. E as críticas dessas críticas aí, gente, todo rodeio, isso aí é normal. Só porque tem a crítica do erro e tem a crítica do torcedor. Entendeu? Por exemplo, às vezes eu vou dar uma nota lá, 1,80, por exemplo. Às vezes eu tenho uma crítica da nota realmente ter sido baixa, podia ter sido 1,84, por exemplo, e tem a crítica do cara que tá torcendo. Entendeu? O cara que tá torcendo vai querer que eu dou 90. Entendeu? Então você tem que saber peneirar essa crítica. Qual que é do torcedor e a qual que realmente é a crítica que, se você for pensar, fala, não, eu tinha que ter dado mais um pouquinho de nota mesmo. Mas isso aí, gente, jamais você não pode abalar se você errar dentro da arena. Isso aí é um conceito que eu dou pra todo mundo que tá começando, que quer ser juiz. Você errou, não tenta consertar seu erro, que você vai fazer cagada o resto do rodeio inteiro. É melhor deixar como tá, né? Esquece aquela que você errou. Com um xizinho na frente dela, fala, essa aqui tá errada, deixa ela pra lá. Volta o rodeio pro normal e tenta padronizar. Porque se você der uma nota errada no rodeio, principalmente se for nas primeiras montarias, e você for tentar consertar, você vai se perder o rodeio todinho. Todas as suas notas vai ser erradas, porque você tá consertando aquela que você errou. Então tudo que começa errado vai terminar errado. É melhor começar certo que terminar certo. Mas se acontecer de você errar, esquece aquela que você errou. Mesmo você tá na consciência, fala, cara, eu errei demais. Não tenta consertar pelas outras. Porque senão você vai fazer todo o rodeio errado. Entendeu? Não tenta, deixa o erro pra lá. Se precisar você chegar no competidor depois e pedir desculpa, não é vergonha. Você vai, cara, foi nas primeiras montadas, mas eu não posso fazer nada, já tá feito. Entendeu? Não tem aquele negócio, não, se eu joguei uma bandeira, gente, jamais. Não precisa sair de lá em mim, não precisa, pode me rodear, não volta atrás. Mesmo sabendo que eu tô errado. E falando da bandeira, não volta. Lucas, já aconteceu alguma situação, se você tá num evento sem telão, certo, onde não tem telão, que ainda acontece muito pelo Brasil, né? Acontece. Claro que já está bem atualizado os rodeios, né? Muitas comissões já contratam, né? Um som aí já com o telão, né? O painel de LED. Mas quando não tem, e o porteireiro abriu a porteira, né? O peão pediu a solta, abriu a porteira, e na mesma situação, vamos focar novamente no 7,99. E o competidor fala para você, bate o pé que deu os 8 segundos. Eu não acredito na lousa. Como que vocês como vocês lidam com essa situação? Inclusive, já aconteceu? Já. O competidor sai lá, ô juiz, sim, mas deu uns 8 segundos. Sim. Aqui, ó, minha esposa gravou, fulano gravou no celular. Já aconteceu? Um dia aconteceu um fato comigo. Todo mundo tava lá no rodeio riu. Depois eu fui, até o cara próprio depois riu. Aconteceu esse lance que eu tô falando, não tinha telão, 7 alguma coisa, duvidoso, 7,97, alguma coisa assim. Aí ele veio falar comigo, eu falei, cara, não deu, não tem mais o que falar, já tá dado, não tem o que falar. O cara saiu pra lá, ficou calado. Isso chama muito um pouco postura. O cara foi falar que você tem que ter postura e decisão. A decisão tá tomada e não adianta você querer que não tá tomada. Esse dia eu tava de juiz de brito, não juiz de arena. E esse cara chegou, foi lá, igual você falou, minha esposa gravou, vou lá pegar o telefone com ela. E eu fiquei caladinho, não respondi ele. Pode ir onde eu quiser. Foi lá, pegou o telefone e veio com o telefone. Aí chegou e me entregou o telefone, assim, no meio do rodeio. Me entregou o telefone, eu virei pra ele assim, falei, moço, tem alguém me ligando? Pede pra ligar depois, eu não posso atender agora. Tipo assim, mas eu sabia que ele queria me mostrar o vídeo. Todo mundo que tava lá perto me riu, né? Mas assim, você tem que saber. E você não assistiu o vídeo? Não, eu já tinha dado, eu não ia assistir o vídeo, não ia voltar atrás, por exemplo. Porque eu vou falar um negócio pra você, a câmera não pega o tempo real. A única câmera que dá certo pra você fazer revisão é a do telão. A câmera do celular nunca bate. Pode até ser que deu ali até mais que de 8 segundos. O celular não grava milésimos. E nós não revisa pelo telão, nós revisa pelo nosso relógio. Nós apenas assistimos no telão. Entendeu? Mas a gente revisa pelo nosso relógio, pelo cronômetro oficial. Aí a pessoa para lá no celular, porque o celular você pode ver, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não conta milésimo. Igual a lousa, igual o cronômetro conta milésimo. É verdade. O celular conta direto, 1, 2, 3. Então se você parar no 8, ele vai parar por exemplo, no 7, ou ele vai parar no 7, ou ele vai parar no 8. Ele não vai parar no 7,97. O celular nunca para assim.
Entendeu? Por isso que a maioria das vezes o celular dá certo. O celular não é o correto de revisar. Eu não reviso. Então não adianta Certo, vocês não que adianta. tá... Não vou atender a ligação na hora do rodeio. O Lucas não vai atender a ligação de vocês. Pode chegar com o celular lá, fazer fila, que não vai dar certo. Mas é assim, levando a brincadeira pra parte séria, não adianta. Celular não adianta. Se eu tiver no rodeio, não adianta levar celular pra mim. Não reviso no celular porque nunca bate. Acho que assim como vocês são vários juízes, né? Sim, Trabalha sim. dessa forma, porque já entende das regras, E outra, já sabe como deixa eu te funciona. falar, outra coisa, revisão. Quem tem direito de pedir a revisão é somente os juízes. Na PBR, nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, o competidor tem direito de pedir a revisão. Porém, se ele estiver errado, eu acho que ele paga uma multa. Não tem certeza absoluta de falar isso pra você. Mas a revisão, somente o juiz tem direito de pedir a revisão. Mas ninguém, o competidor pode querer, mas se o juiz falar não, não. Nem vocês são autoridade máxima no rodeio, rodeio, tem né? direito de trazer a revisão. Competidor, tropeiro, ninguém mais. Entendeu? Muito bem. Ô, Lucas, e conta pra gente o que o público geralmente não entende sobre a nota do rodeio. Poxa, às vezes ele tá assistindo ali, né? Você, juiz, claro, entende, de cor e salteado, que para levar uma nota mais alta, vamos falar do touro, é giro, é intensidade, é coice, enfim, é uma série de quesitos. Mas o que o público não entende? Às vezes, o que eu quero te dizer? O público tá lá, tá assistindo, pro público, pro telespectador, foi uma excelente montaria, um espetáculo. Mas pro telespectador, ele merecia uma nota de 80 pontos, 85. Como que é feito isso daí? Vou te dar um exemplo, você vai me entender perfeitamente e nós vamos matar a pergunta assim. Quando você tá no rodeio, um boi sai, entra de roda ali e roda pra 90. Pouca gente grita. Certo? Certo. Quando o touro sai pra frente, ele vai lá perto do povo, repicando aqueles pulão pra frente, perto do povo tudo levanta e grita. Certo? Então aquela montada é uma montada, por exemplo, 75 pontos, um exemplo. Então, devido ao público não entender bem, é onde muitas vezes acontece isso, um pouquinho de crítica. Porque o pessoal quer aquela montaria que sai, o boi vai lá perder, eles vão gritar, o boi sai pulando pra frente. Aquele boi que pula ali de giro, pertinho do break, você pode ver que quase ninguém grita. É onde entra, você nunca pode agir pela emoção. Sempre com a razão. Se você for julgar pelo grito do público, as notas têm que ser invertidas. O boi que rodou tem que ser 75 e o boi que saiu pulando pra frente, que foi lá perto do público, onde o público gritou, 90 tem que ser 90. Entendeu? Então você tem que ir sempre tomar cuidado. Eu sempre, quando eu tô dentro da arena, qualquer um quiser fazer o teste comigo, pode ficar do lado de fora me gritando. Se o lance lá no brete estiver muito tranquilo, às vezes eu até dou uma olhadinha pra ver quem que é. Mas se o rodeio estiver ali pegadão mesmo, você pode me gritar o tanto que você quiser lá de fora, lá do lado de trás, que eu nem olhar pra trás. Não te aciona. Porque você desliga de quem tá falando. Fica prestando até atenção, porque tem muitas críticas em volta da arena. Geralmente, em volta da arena fica namorada, esposa, parentes, pai, mãe, filho. E houve muita crítica, se você prestar atenção. Antes eu prestava muita atenção, e isso desconcentra a gente. Então eu desligo dali e ligo só ali. Meu foco é só ali. Se eu fizer errado, foi eu que fiz ali, e meu foco é só ali. Entendeu? Que se você ficar focado nas coisas que acontecem, você não dá certo, não. A única coisa que eu fico contrariado é, às vezes, uma palavra ruim ou errada do comentarista ou do locutor. Porque, às vezes, o comentarista também, por isso que eu falo que é importante o comentarista entender, o comentarista saber de regras. Porque, às vezes, você toma uma decisão certa, certo? E o comentarista faz a sua decisão ficar errada pelo comentário dele. Entendeu? Aí, quem não entende, ouve o que o comentarista falou. Entendeu? E no final das contas, você você estava errado. certo e o comentarista estava errado. Isso. E no final, quem vai estar errado vai ser eu. O público que entendeu. Por isso que eu falo, o comentarista é fundamental. Quando você faz uma decisão e o comentarista já entra no comentário certo, você pode ver que até a crítica é menor, porque fica perfeito. Ô Lucas, e agora fala pra gente como que funciona a comunicação sua do juiz de arena com o fiscal de brete. Como que é feita essa comunicação de vocês durante uma montaria? Sim, eu procuro o máximo a não ir lá no brete. Cada um toma a sua decisão. A minha decisão é aqui na arena de notas, estranha, a decisão dele é lá no brete. Eu procuro respeitar. Eu chamei de respeito, porque se eu for lá, eu tô tirando a autoridade dele de trabalhar lá. E se ele for lá na arena me falar alguma coisa sobre a nota, ele também tá tirando, ele tá me desrespeitando, entendeu? Mas a gente tem que comunicar. Então a gente, quando tem que comunicar que a dúvida é muito grande, eu peço pra esperar e vou lá e pergunto. A gente conversa, normal, isso é normal. Só porque a gente tem que conversar, não eu ir lá e falar pra ele, falar assim, você tá demorando pro cara, não tô. Esse boi não tá dando condição, corta ele. Não existe. Jamais você vai ver fazer isso, porque eu tô desrespeitando o trabalho dele. Se eu sair lá do meio da arena e ir lá e falar pra ele, corta esse boi aí, então não precisa estar lá. E se ele for lá do brete, for lá no meio da arena falar pra mim que a minha nota estava errada, não precisava de eu lá da nota. Então eu acho desrespeito. Mas eu procuro o máximo não tentar conversar. Eu procuro mais assim. Eu trabalho com o Marcelo Pontes, a gente trabalha há 5 anos. É muito difícil você ver um ir pro lado do outro conversar. Por quê? Não que a gente não conversa, a gente conversa. Mas só da gente olhar um no outro, a gente sabe o que é o problema. Mas acho que a gente trabalha junto há 5 anos. O ano inteiro junto. Se conhece entendeu? Muito bem, Se a né? gente olhar um no outro, a gente sabe qual é a dúvida do outro e automaticamente a gente já dá um sinal ali e já esclarece. A dúvida tem que ser muito grande para nós ir um no outro conversar. Mas acontece, só porque não é. Eu igual te falei no começo. Esse negócio de um cara, o de brete ir lá e o de brete vir cá, e um tá desrespeitando o outro, na minha opinião. Isso é a minha opinião. Eu não vou. E se o cara vir em mim, você pode ter certeza que eu vou escutar, não vou fazer fabricação com ele, mas por dentro eu fico contrariado. Se eu, por exemplo, se eu tiver no brete e o cara ir lá, fala, mas você não vai cortar, não, você não vai pôr no bloco. Chateado, né? Tá desrespeitando você. Pra mim, ele tá me desrespeitando, porque senão não precisava de eu estar lá.
Entendeu? A não Trabalhar ser, sozinho. a não ser que eu tô fazendo um curso, alguma coisa que ele tá me ensinando, aí sim. Agora, se eu tiver lá contratado igual a ele, eu acho que cada um tem que respeitar o espaço do outro. Muito bem, Lucas. Ô, Lucas, e conta pra gente quais regras são obrigatórias e não podem ser flexibilizadas de forma alguma dentro do rodeio. Todas as regras são Não obrigatórias. há flexibilização. Nenhuma. Se é regra, é para ser cumprida. Todas as regras têm que ser cumpridas. Existe uma diferença entre regra e regulamento. A regra, ela tem que ser cumprida. O regulamento, alguns campeonatos têm alguns regulamentos. Próprio deles. Tem campeonato que tem um regulamento do capacete. Tem campeonato que tem um regulamento de não exigir o polaco. Tem campeonato que tem o... Enfim, o regulamento é diferente da regra. Às vezes o cara chega na gente e fala, mas rodeio de tal campeonato pode. É regulamento. Regra, todas as regras têm que ser cumpridas. Todas as regras têm que ser cumpridas. Todo lugar que você for que tiver regra, você tem que cumprir todas as regras. Se você for no fórum, na audiência no fórum, se você chegar lá de chinelo, o juiz não deixa você entrar. Chinelo, de boné? De boné, camiseta cavada. Não entra. Então todo lugar tem suas regras. Não é só no rodeio. Todo lugar que você for que tiver regra, você tem que cumprir as regras. As regras são feitas para cumprir. Dependendo de onde seja. Se você pôr regra aqui na sua casa, as regras da sua casa têm que ser cumpridas. Com certeza. Todo lugar que tem regra, a regra tem que ser cumprida. Então, o povo tem que aprender a diferenciar isso aí também. A regra do regulamento. O regulamento é uma coisa, a regra é outra. A regra é para ser cumprida. E ainda falando em regras, você falou que dentro de uma arena você é 100% imparcial. Você ali não tem amigos, não tem colega, mas vamos falar no âmbito geral agora, dentro do rodeio. A experiência do juiz influencia na avaliação? Na avaliação, também influencia. A experiência, ela te ensina a lidar com as coisas. Porque o rodeio é igual a gente sempre fala, o rodeio nunca é um ensaio. Cada rodeio é um rodeio, cada montaria é uma montaria diferente. Então a experiência, ela te ajuda a lidar com o momento. Ela vai te ajudar a... Um cara sem experiência, por exemplo, se eu pegar um competidor da cidade, não que ele não tenha competência, ele tem falta de experiência, diferente. Você pega um competidor da cidade, talvez o competidor aconteça aquele problema, aquele caso que eu te falei lá, do pessoal gritar, porque sempre o pessoal vai gritar, vai ter aquela reação. Se o cara não tiver uma experiência e for bem concentrado, ele vai fazer uma merdinha. Entendeu? Então a experiência, ela te ensina a lidar com aquilo. Mas com o tempo muda o olhar? Muda, com certeza, muda. Hoje eu tenho 8 anos de juiz. Não tem nada a ver eu hoje comigo há 8 anos atrás. É outro juiz, é outro juiz, é outra postura, é outro juiz, é outro olhar, é outro jeito de lidar. O jeito de você lidar com, por exemplo, a situação que você me explicou, que você perguntou agora, se o competidor vir dialogar com a gente. Talvez lá no começo eu podia bater boca, podia querer fazer alguma coisa. Hoje, eu levo na moralzinha. A experiência chegou, cara, infelizmente não deu, tô aqui pra isso. Foi o que eu vi, sem papo, beleza, pronto, tá decidido, tá decidido. Até o cara ficar com raiva de você, até o cara vai ficar sem jeito de prosseguir a briga. A não ser que acontece um fato igual anda acontecendo. Já vai pra agressão e antes de conversar. Mas geralmente o cara que chega em mim pra conversar, com a experiência que eu adquiri, eu consigo explicar pra ele o que aconteceu e ele vai entender. Entendeu? Ele vai entender a situação com a experiência. Eu falo, cara, infelizmente foi só um esbarrãozinho, mas você esbarrou. Não pode. Entendeu? Ah, mas o cara. Não, mas foi só um tapinha, ninguém nem viu. Eu vi. Não pode, não pode. É proibido, é regra, não pode. E acontece, né, Lucas? Acontece, entendeu? Então, agora se você vir falar, tipo, se o cara sem experiência, às vezes ele vai falar, ah, cara, eu vi, pegou, vai pra lá, sai fora, entendeu? E onde pode gerar até uma confusão, isso, né? Então o diálogo, e a experiência traz isso, o diálogo, o jeito de você tocar a batida ali do rodeio, o cara, quando ele tem mais experiência, ele vai mais. Ele tem os atalhos, como se diz assim, entendeu? É igual um jogador de futebol. No campo, quando ele é experiente, ele não corre. Quem corre é a bola, ele tem os atalhos. É diferente do jogador novo que tá começando, que ele quer correr mais que a bola. Então, no rodeio não é diferente. No rodeio não é diferente. A experiência manda. Às vezes você sai nos atalhos ali e no fim fica tudo. Claro que não fica bom. Coisa. Você só é bom pro campeão. O resto não é bom pra ninguém. Você vai falar, né? Tinha que ter dado 25 a mais, um meio ali a mais. Só pro campeão. E nem sempre. Essa nota não foi justa. Às vezes o campeão critica também. Mas... Ei, ai. Ô, Lucas, agora vamos falar um pouquinho sobre segurança do rodeio. Já aconteceu alguma vez de você desclassificar algum competidor por segurança? Já aconteceu alguma situação? Num rodeio, você, poxa, não vou autorizar a solta desse touro, não. Eu mesmo, comigo. Ou não? Sim, já? Aconteceu. Não vou lembrar onde. Mas o fato você lembra? Aconteceu um cara embriagado, muito embriagado. Ele tava custando andar. E eu cheguei na comissão, falei assim, ó, o meu papel é ir cortar ele, infelizmente. Aí eles, mas eu falei, cara, não tem como. Infelizmente, ele não tem condição nem de. Ele não tava conseguindo nem. Tipo assim, não tava conseguindo ficar em pé, né? Ele não tava conseguindo nem traiar, tanto que ele tava vivo. E queria montar. Queria porque queria. Aí, aonde eu falei pra você de novo, quem é a tua experiência? Aí foi onde eu cheguei nele, conversei. Lembrei a cidade, lá em Cromina. Cheguei, conversei, falei, cara, você não tá em condição nem de andar. Tal. Aí ele, não, mas amanhã eu faço 2. Ele já não pode, já saiu fora da regra. Entendeu? Já não pode mais acontecer isso. Aí eu conversei, tal. Ele falou, não, beleza, então vamos montar, não, vou discutir. Então, tipo assim, com o diálogo. E depois não montou, não montou. Não pode. Aí você já fugiu da regra. Aí o que acontece? Se eu deixo ele lá, subir no boi, aí eu vou jogar a bandeira vermelha pra querer aparecer, ele provavelmente, talvez, podia ter acontecido a de agressão. E o cara tava embriagado, ele queria. Então eu fui lá, antecipei o problema, conversei com ele antes dele ir lá.
Porque fica ruim pro cara também, eu cortar o cara lá. Todo mundo ali e tal, aí você vai lá e corta o cara. Por quê? Não é que o cara tá bêbado. Então lá no fundo eu cortei, ninguém ficou sabendo, só eu e ele, a comissão ali, conversou, o cara, não, beleza, não vou montar então. Vou te comprar, vou te escutar. E hoje, ô Lucas, você tocou num assunto muito importante. Hoje, no rodeio, o rodeio está se modernizando por todos os lados. Claro que ainda existem os rodeios 100% sertanejo, 100% caipirão, mas falando em questão de segurança, muitos rodeios hoje estão adaptando o bafômetro, né? Sim. Hoje, se você estiver com cheirinho de álcool, seja lá o que for, pequena porcentagem, você não multa. Não. Você é desclassificado automaticamente, né? Tem. Isso é bom. Tem muitos lugares que hoje, na hora que você vai subir no boi, você tem que fazer o bafômetro. Não só quem vai subir no boi, Estávamos falando agora sobre os peões do cavalo, você vai concordar comigo, né? Claro, a gente ama os competidores em cavalo, ama o rodeio em cavalo, mas são os mais derramados em geral, né? Sim. Eu falo também por experiência própria do evento que a gente realiza lá em Serranópolis, Serra City, que eu sempre comento aqui para vocês sobre ele. Já aconteceu de competidor chegar em mim e falar, Rogério, mas eu só multo depois que eu tomo um presidente. Tá, e aí a responsabilidade fica para quem? Me explica. Tá, deixa eu te falar. Tudo bem que tem ali, assina toda uma. Tem um seguro, né? Do rodeio que a gente faz, né? Todos os procedimentos. Mas se acontece, Deus o livre, uma merda, digamos assim. E a responsabilidade fica para quem? Me explica. Eu concordo e eu sou a favor. Eu também sou a favor, tô pensando até em adaptar o bafômetro. E principalmente os peões de cavalo, viu? Os peões de touro acontece, mas é mais tranquilo. Talvez isso pode até gerar uma crítica. Não sou contra. Estamos aqui para falar. Por quê? Quem me conhece sabe. Eu gosto de um conhaquinho, um presidentinho ali, mas eu não vou beber algo ponto e entrar lá dentro da arena embriagado. Nem sempre. Que vai ser cortado automaticamente. Brincadeiras à parte, Lucas. Mas conta pra gente aqui. Como que é o preparo e a formação de um juiz de rodeio? Preparo, conhecimento. Tem que ter muito conhecimento. Existem vários cursos? Muitos. Qualquer um pode ser juiz? Ou não? Tem que ter pelo menos um conhecimento básico de rodeio. Cara, vou te falar, qualquer um pode ser juiz? Pode. Mas não vai ser um juiz igual os outros demais que tem aí. Não falo eu, falo os outros referências que tem aí nesse Brasil afora aí. Por quê? O cara que nunca foi da fazenda, o cara que nunca montou num boi, o cara que nunca lidou com rodeio, certo? Ele vai fazer uma prova escrita. Se ele for um cara muito bem estudado, ele souber as regras, que são 17 páginas, se o cara for muito estudado, ele vai pegar ela e vai tirar ela de letra, ele vai lá fazer a prova, vai tirar 10 e vai ser o melhor juiz. Só porque se ele não tiver experiência, não tiver vivido aquilo ali, ele não vai conseguir pôr em prática do jeito certo. Ele vai conseguir, só que ele vai dar muitas notas erradas. Então vai ser, se o cara, pra ele ser um juiz, ele já tem que ter vivido o rodeio. Eu, na minha opinião, outra vez, isso aqui eu tô falando a minha opinião. Claro. Não que tem que ser assim, a minha opinião é essa. O cara, pra ser um bom juiz, eu acredito que ele tem que ter vivido ali o rodeio. De alguma forma, de algum lugar no rodeio, ele tem que ter, nem que seja ele tem que ter algum ciclo no rodeio de antes. Ou a não ser que o cara seja um cara muito apaixonado no rodeio. Ele nunca montou, nunca foi nada no rodeio, mas ele é um cara muito apaixonado, desde novinho, ele entende, ele fica ali em cima, e a prova é só feita para aperfeiçoar. Agora, uma pessoa que sai do nada, vai lá e faz a prova, eu vou virar juiz de hoje para amanhã, eu acredito que ele pode ser que ele vai ser um juiz, mas ele não vai ser um bom juiz. Entendeu? Se ele não tiver como se diz ali, prática, né? A prática ali, o giro ali dentro do rodeio. Não vai funcionar. Porque tem muita coisa, cara, que o rodeio que te ensina. Entendeu? A prática ali, o rodeio, a convivência, aquela lida ali com o rodeio que te ensina. Entendeu? Não é nem só o curso ali que vai te ensinar, o curso vai te aperfeiçoar. Ele vai fazer você saber de todas as regras, tudo certinho. Ele vai te aperfeiçoar, que você vai ficar perfeito. Mas você tem que ter o mexido ali dentro do rodeio, senão não funciona. Pode que o cara seja um bom juiz, mas eu não acredito. Que vire um bom juiz, um excelente juiz, não, ele vai ser um juiz, mas um excelente juiz, eu acredito que não. Muito bem. Você pode tirar de exemplo, todos os juízes que destacam hoje no Brasil, que é os de destaque, tem os nomes de destaque, são aí uns 5 juízes, você pode pegar a carreira deles profissional. Todos eles têm 20, 30, 40 carros no currículo. Entendeu? Então ele já foi alguma coisa ali no rodeio. Aí ele cansou, o corpo dele não mais, ele escolheu ser juiz. Sim. Se você pegar um deles, não tem nenhum deles de nome, que tem um nome respeitado no Brasil, e nunca foi nada no rodeio para trás. Você vê que a minha teoria não está tão errada. Claro. Entendeu? Não é o estudo que vai fazer o cara ser um bom profissional. É a prática. E como sempre, a prática leva à perfeição. Ô Lucas, e voltando à peãozada, sabemos aí que o rodeio anda muito moderno. O que você tem a dizer sobre essa safra nova de peãozada? Como que você vê o futuro do rodeio no país? Eu acho os peões de antigamente, eles tinham mais raça. Eles eram mais raçudos. Se fosse preciso montar num boi de chifre, eles montavam. Se fosse preciso montar hoje em dia, os peões de hoje, eu acho os peões de hoje mais técnicos. Mais duro, mais técnico. Porém, menos raçudo. Menos raçudo. E o rodeio também modernizou. Hoje, se você levar um boi num rodeio, se ele for muito duro, um boi muito duro, rapidinho eles começam a fazer uma greve para tirar o boi. E eles conseguem. Rapidinho, aquele boi já começa a ser um boi excluído. Então, assim,
Mas eu acho, hoje os peão de hoje é mais duro, eu acredito, na minha opinião, mais técnico, não mais raçudo. Antigamente os caras eram mais raçudos, eles iam pro pau. Os de hoje é mais... De chifre grande, chifre mais pequeno. Vamos dizer na língua certa, os de antigamente iam pro pau, os de hoje em dia dá uma palpadinha, dá uma defendida, quem é do rodeio vai entender, eles defendem um pouco, mas os peão de hoje é técnico demais. Você pega aí Cássio Dias, José Vitor Leme, o Carlos André, o Chaval, o Murilo, são os caras, o Sandro Batista, então sim, são os caras novos e que tem eles são muito técnicos, entendeu? É diferente dos outros. Antigamente era aquele estilão, velho, louco, agarrado e falava. O que vier, mas tá dentro, né? Eu acho que a diferença é essa, a técnica. Antigamente era menos, hoje em dia tem mais técnica. Eu acho que hoje em dia os meninos são mais duros, mas pela parte da técnica. Entendeu? Muito bem. Lucas, e já estamos encaminhando para o final do programa. Fala pra gente que conselho você daria para quem gostaria de ser juiz de rodeio? Não, é o que eu sempre falo, não só para quem quer ser um juiz de rodeio. Para todo mundo que quer entrar no rodeio, você tem que ter, primeiramente, tem que ter Deus. Porque esse ano, se eu não estiver enganado, acho que eu fiz 27 rodeios. Então, se você pegar esses 27 rodeios, nenhum foi no mesmo lugar. Então, quer dizer, eu rodei 4 estados esse ano. Então, você viaja muito, você passa por perigo de acidente, você vai para um lugar que você não conhece, pessoa desconhecida. Então, se você não tiver Deus para te guiar, para seguir, para encaminhar seu caminho certinho, é um pouco difícil. Então, você tem que ter muita fé, eu tenho muita fé em Deus, acredito muito. E o cara tem que ter a parte do querer. Eu quero ser e eu vou ser. Se eu ficar naquele trem de meio caminho, não vai dar certo. Eu já tenho que entrar para ser. Eu tenho um fato, isso é um fato que aconteceu. Quando eu fui começar, eu vendi uma moto, um valor de R$12 mil, todo mundo falou que eu era doido. Todo mundo falou que eu era doido. Você é doido, você vai ficar de a pé e não vai virar nada. Graças a Deus, hoje, eu tenho bem mais do que aquela moto que eu vendi, e não tô de a pé, e graças a Deus, hoje eu tenho um nome que não tá entre os melhores. Mas eu tenho certeza que no meio dos melhores, eu posso um dia chegar e, quem sabe, não ser um dos melhores. Entendeu? Mas, assim, é que você tem que querer. Isso foi porque eu quis. Eu fui lá, vendi... Você acreditou em você, acreditei, né? Isso. Coisa que a maioria dos meus amigos, e amigos mesmo, de todo dia estar junto, foram os primeiros a falar pra mim. Você é doido, você vai vender sua moto, você vai ficar de a pé sem nada pro seu recurso de trabalhar, que é sua moto, e não vai virar nada, você vai perder o dinheiro. E hoje, o que esses amigos falam pra você? Quando vê onde você chegou? Cara, é poucos deles que eu converso. Sabia? Poucos deles. Acho que eu converso com 2 só. Daquela época lá, que falaram que eu era doido e tal. Acho que eu tenho vínculo hoje com 2 deles só. E hoje super te apoia. Não, a gente tem um vínculo. A gente somos amigos, eu vou lá, vamos tomar uma, vamos. Mas se não tava comigo, se não bebeu água suja comigo, não vai beber a limpa também não, né? Eu tô errado? Na hora do ruim não quis estar com você, no bem bom vai estar. Na hora de me apoiar lá, o cara não tinha que ter chegado em mim e falar, não, moço, vai, vem, vai lá, já que você vai fazer, então vai lá e faz bem feito. Vamos bater palma, você, vamos fazer o que você querer. Você quer ser, vamos então te apoiar, né? Aí não quis. Aí agora que, como você diz, tá meio caminho andado pra dar tudo certo, eu vou ficar lá? Não vou. Aí também, eles vão me desculpar, que se eles assistirem, sabem quem é que eu tô falando. Eu não vou citar o nome, mas eles sabem quem é. Aí eu falo, com certeza. Às vezes eles perguntam, falam, você vem aqui, não deram nós mais. Falei, gente, felizmente, mas isso você escolheu o caminho pra ser assim. Geralmente acontece. Não vou apoiar quem me apoia, não vou ficar em cima de quem não me apoiou, de quem não me deu. Entendeu? Isso acontece com todo profissional, sim, né, o Lucas? Independente de rodeio. Toda vez que você vai arriscar. Toda profissão, né, digamos assim. Você pensa que as pessoas que vão te apoiar, as que mais vai te jogar pra baixo. E às vezes começa até dentro de casa, né, sim, Lucas? Infelizmente. Mas fazer o quê? Somos humanos, ninguém é perfeito, todo mundo erra e vida que segue. A gente erra e acerta, né, mas sempre levantar a cabeça, pedir fé e proteção a Deus, né, que as coisas vão se encaixando e dá certo. Lucas, gostaria muito de te agradecer. Eu de fato estou honrado com sua presença aqui. O Lucas, ele não é daqui da cidade de Jataí, você é de Bela Vista, né? Na verdade, eu sou de Pires do Rio, mas hoje eu moro em Bela Vista. Isso, aquela região lá de Caldas Novas, Goiânia, lá naquele meio para lá, né? Ele está com mais de 300 km de casa. Nesse período que estou gravando com ele, está acontecendo um rodeio aqui na cidade de Jataí, onde ele é um dos juízes de rodeio. Eu falei, opa, bora lá e já vamos gravar com a gente. A sua presença vai ser muito importante para o Prosa de Rodeio. Muito obrigado, Lucas. Espero que a gente tenha esclarecido várias dúvidas aí para os telespectadores, quem nos assiste, e saiba que o Prosa de Rodeio vai estar sempre de portas abertas para você. Certo, eu que te agradeço você, agradeço o programa Prosa de Rodeio pelo convite, e sempre que você precisar, sempre que você quiser bater um papo aí, eu estou à disposição. E agradecer ao público que vai assistir, vai acompanhar. Talvez tenha algumas coisas aí que a gente falaram que não foi certo. Mas tem que falar, disse, né? Jesus Cristo agradou a todos, quem somos nós dois para agradar a todos. Isso. Então, o que a gente fez aí foi a opinião minha, a opinião sua, talvez, sua, minha. E muita gente, às vezes, pode ter outra opinião, mas... Cada um é cada um, nem quem sou eu para agradar todo mundo. Esse é meu jeito, esse sou eu, não adianta, você é assim. Ponto final. Verdadeiro, doa quem doer, gosta quem gostar. Deixa suas redes sociais para quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho. Quem quiser acompanhar lá no Instagram é lucasgrosso90. E meu WhatsApp é 649-9945-6052. Muito bem, esse foi mais um Prosa de Rodeio.
Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? A nossa página aí do Instagram, do YouTube, para que esse programa chegue, alcance mais pessoas. E no mais, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais.